Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, voltamos à nossa quarta da palavra e neste mês de junho nós estamos aprofundando os santos, principalmente aqueles mais famosos, do mês de junho, e com a perspectiva do discipulado. Então já estudamos Santo Antônio, São João Batista e hoje queremos aprofundar um pouquinho Pedro e Paulo, duas colunas da igreja que são celebrados no mesmo dia, na mesma festa, para mostrar essa dupla missão de uma igreja que não perde de vista a hierarquia, a autoridade, mas também a mística, a missão. O evangelho que nós escolhemos, Mateus capítulo 9, versos 35 ao 10, 8. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, proclamando o evangelho do reino e curando toda enfermidade e toda moléstia. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros, curar toda doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão cananeu e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 dizendo-lhes: não ireis aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, e de antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por onde andardes, proclamai: o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Até que o evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Querido irmão, querida irmã, Pedro e Paulo, a igreja reserva a mesma festa para celebrar o martírio dessas duas colunas da igreja. Pedro, o primeiro a professar a fé em Jesus, que recebe do Senhor a missão de coordenar, de liderar o grupo dos 12, que testemunha o seu amor e o seu seguimento a Jesus com o martírio. E Pedro representa hoje toda a hierarquia da igreja, não somente o Papa, mas também os bispos e todo o clero. Então Pedro, nós podemos dizer, é a autoridade da igreja. E a autoridade da igreja não por méritos humanos, mas que age na pessoa de Jesus. O Papa, ele não é apenas uma função política, social que ele exerce, mas uma missão, um ministério
de confirmar na fé os irmãos, de confirmar no amor as igrejas. Essa era a missão de Pedro, confirmar na fé os irmãos. Portanto, precisamos compreender o lugar da autoridade na igreja. Toda autoridade na igreja, ela é importante porque mantém essa unidade, porque somos um corpo organizado. Porém, é preciso compreender que a missão de ser autoridade na igreja é lavar os pés. A missão de ser autoridade na igreja é cuidar do rebanho, como o próprio Jesus disse a Pedro: cuida das minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Por onde fores, proclamai: o reino dos céus está próximo. E aqui encontramos a figura de Paulo. São Paulo, o grande missionário, o maior que a igreja já teve até hoje. Ele que não segue primeiramente a Jesus, chega atrasado, né? Chega depois, mas vai se tornar o grande missionário capaz de espalhar o evangelho de Deus para o mundo inteiro. Paulo é aquele que diz: eu não vim para batizar, eu vim para evangelizar. Portanto, a missão de Paulo é muito mais uma missão de anunciar a palavra, de visitar, de formar comunidade. Paulo não está tão preocupado com a hierarquia da igreja. Paulo não está tão preocupado, na linguagem de hoje, com o direito canônico, com as organizações. Não. Paulo quer evangelizar. E ele chegou a dizer: ai de mim se não evangelizar. Ai de mim se não proclamar o evangelho. Porque foi isso que Jesus deu como tarefa a ele. Por onde andardes, proclamai: o reino dos céus está próximo. Portanto, Paulo representa hoje todos os batizados e batizadas, independente da sua função na comunidade de fé, independente do seu grau de instrução, mas é chamado a ser um evangelizador. E ai da igreja se não fosse esses evangelizadores anônimos, se não fosse esses evangelizadores que na família, no trabalho, no dia a dia da sociedade, testemunham a fé, anunciam o evangelho. Portanto, aqui, celebrar Pedro e Paulo numa única festa é um modo de dizer: não podemos separar a hierarquia da igreja do povo de Deus. Não podemos desvincular a doutrina, as leis da igreja, a missão de proclamar o reino. Quando a igreja se fecha, mais preocupada em cuidar de suas leis, de suas doutrinas, de encontrar esse ou aquele desvio, de corrigir este e aquele, mas esquece de evangelizar, é uma igreja que está deixando Paulo de lado. Por outro lado, quando nós queremos fazer um trabalho de evangelização, mas ferindo a comunhão, fora da comunidade, talvez estamos deixando Pedro de lado. É preciso esse equilíbrio entre Pedro e Paulo, para que nós possamos, como igreja hoje, continuar a missão de Jesus, de evangelizar.
de batizar, de salvar. Então, se Pedro batiza, Paulo evangeliza. Se Pedro organiza, Paulo avança na missão. Assim, a igreja hoje continua nessa inter-relação entre o Papa, os bispos, diáconos, padres e todo o povo de Deus. Não há disputa. Cada um tem o seu lugar na comunidade de fé, porque pelo batismo temos igual dignidade. Claro, depois os ministérios vão nos dando responsabilidades diferenciadas, mas não há ministério mais importante. Não há ministério com maior dignidade. Somos irmãos a serviço do Evangelho, a serviço da missão. Que Pedro e Paulo nos ajudem a sermos uma igreja cada vez mais comprometida em proclamar o Evangelho, em curar os corações feridos, a viver na gratuidade do reino, para que o mundo cresça e a igreja seja de fato sacramento do reino no mundo. E hoje quero lembrar a você algo muito importante nesse nosso caminho de evangelização, porque a igreja evangeliza de vários modos, mas um lugar essencial da igreja evangelizar é por meio da catequese. Catequese de criança, de jovens e de adultos. Uma catequese que passa pela formação do povo de Deus. Formação bíblica, formação doutrinal, formação missionária. E nós estamos aqui na paróquia com as nossas reformas das salas de catequese. Sabemos que o nosso tempo não nos favorece muito. Vivemos uma crise muito forte. Mas com a sua partilha, com a sua participação, nossas obras aos poucos já vão se adiantando. Por isso, conto com você para partilhar conosco o modo como você quiser. Temos o nosso show de prêmios logo no dia 2 de julho, o nosso Arraiá de Luzia. Você está convidado a vir celebrar conosco, participar conosco e, se puder, claro, contribuir conosco, adquirindo a sua filipeta, participando da nossa parte social, ajudando-nos nessa obra de evangelização, para que nós possamos cumprir essa tarefa que Jesus nos deixou. Por onde andardes, proclamai o reino. A proclamação do Evangelho passa também pela organização, pelas estruturas da igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.